Pesquisa feita por uma consultoria de comportamento traçou o perfil dos usuários de aplicativos de encontro. Os dados podem ajudar a entender melhor como as pessoas usam as plataformas digitais em busca de um novo amor. Duas gerações, histórias diferentes, um cupido em comum. Caio, o filho, quase sempre iniciava seus relacionamentos afetivos nos aplicativos. Valentina, a mãe, conheceu o atual marido também pela internet. Ele, árabe, morava no Egito e não falava português. Os dois se cruzaram num curso de idiomas online. Sem internet, como não conheci ela. E você imaginou que podia se apaixonar pela tela do computador? Não. Os dois se casaram e há 10 anos conversam em inglês. Ele tentou me ensinar o árabe. Caio conheceu a ex-esposa e também a atual namorada pelos aplicativos de relacionamento. A internet, ela é muito fácil de você conhecer pessoas, ela facilita muito o contato e ela facilita para quem é tímido. A grande maioria das pessoas não tem a coragem de chegar numa pessoa que ela tem interesse e chamar para conversar, se apresentar. Uma pesquisa traçou o perfil dos usuários de aplicativos de encontros. 82% acham que podem encontrar parceiros que nunca conheceriam na vida real. 48% buscam pessoas com os mesmos gostos que os seus. Mais de 80% querem um encontro, mas só a metade quer um relacionamento sério. 27% já são casados ou comprometidos e 80% continuam a usar os aplicativos, mesmo depois de começar a sair com alguém. Para este psicólogo, tanta oferta tem produzido relações descartáveis. As pessoas não investem tão mais no relacionamento, já que pode ser trocado a qualquer momento, ou que eu posso trocar o outro, eu não me arrisco muito. Se quiser que a história tenha um final feliz, ajude o acaso. Use os mecanismos de busca da própria internet para checar se a outra pessoa é mesmo quem diz ser. Pesquise o que ela faz, onde trabalha, quem são seus amigos. E o primeiro encontro deve ser sempre num local público. Além disso, avise um amigo real onde e com quem você está indo. Partir para o encontro com um desconhecido às escondidas é como se jogar numa roleta russa. Tem muita gente do lado de lá que tem problemas sérios, psicológicos. E às vezes tem problemas, tem perigos físicos, assalto, violência. Nunca os políticos brasileiros foram tão vigiados neste período que antecede as eleições de outubro. Porém, isso não significa que a maioria passou a andar na linha. Muitos ainda pensam que dinheiro público é para esbanjar sem prestar contas. Para marcar em cima o que os nobres deputados e outros políticos andam fazendo, existem vários sites que ajudam os eleitores nesse trabalho. Vamos ver alguns deles. O site Operação Serenata do Amor divulga os gastos dos parlamentares e incentiva a população a questionar o uso do dinheiro público. Já foram detectados mais de 8.000 reembolsos suspeitos e mais de 700 políticos envolvidos. O aplicativo Senhor Cidadão permite acompanhar quantos políticos uma pessoa quiser. Nesta página é possível verificar os gastos, recebimentos, bens e despesas com a campanha eleitoral. E no aplicativo Detector de Ficha de Político, usando apenas seu smartphone, você acompanha os processos de corrupção que cada político responde na justiça. Estão incluídos os atuais candidatos à presidência e governos estaduais. Maioria da população em eleitores, as mulheres brasileiras não ocupam espaços na política. As eleições deste ano, elas somam 30,6% dos candidatos. O mínimo exigido por lei. Ainda escassa presença feminina contrasta com a realidade de vida por países próximos, como o caso do México, por exemplo, que terá agora quase metade de parlamentares mulheres na Câmara e também no Senado. O avanço histórico acontecerá a partir de setembro, quando o novo Congresso se reunir na Cidade do México. Elas serão 49% do Senado e 49,2% da Câmara dos Deputados. A capital do país também estará pela primeira vez sob o comando de uma mulher, Cláudia Sheinbaum, do Partido Morena. O México fez a lição de casa para combater o machismo e a violência ainda latente. Somente no primeiro semestre deste ano, houve mais de 400 feminicídios registrados
registrados segundo a ONU. Desde 1990 há um engajamento da sociedade pela luta de cotas, principalmente das mulheres, é claro, e eles começaram lá com 30%, em 2014 eles chegaram então à questão da paridade. A eleição é um momento e se busca, sim, representação, maior número de mulheres no parlamento, porque só as mulheres podem defender uma pauta específica. Então, voltando à questão do México, lá tem um índice de violência muito alto e é em torno disso que as mulheres se organizam. No Brasil, as mulheres são maioria na população e no eleitorado, mas a representação feminina em cargos eletivos ainda está longe de se equiparar. Elas ocupam 10% das cadeiras do Congresso Nacional. Em ranking de 190 países sobre a presença feminina, o Brasil é o número 152. A mulher participar mais da vida política e não haver discriminação que, infelizmente, o machismo predomina até na política. A mulher precisa ter uma representação no Congresso que possa brigar pela gente. Nas eleições deste ano, teremos 2 candidatas a presidente, 4 a vice, 25 candidatas a governadora e 67 a vice. Desde 2009, a lei das cotas prevê mínimo de 30% e máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Ainda assim, nas eleições de 2016, quase 90% dos candidatos sem nenhum voto eram mulheres. Para evitar a figura da candidata laranja, essa cientista política criou o projeto Mulheres na Política, em parceria com a ONU Mulheres. Garantir a fiscalização da aplicação dos recursos do fundo partidário, garantir a questão de cotas com candidaturas de mulheres que sejam preparadas as mulheres para isso e não só para compor, como os partidos, mas principalmente lutar pela paridade na questão da mulher na sociedade. Quer dizer, é uma luta da sociedade. Vamos agora falar de fake news. Afinal, o que acontece com quem publica e divulga fake news? Com a proximidade das eleições, o problema da propagação de notícias falsas ganha urgência no debate público. Veja na entrevista com o juiz eleitoral Rodrigo Assunção. Nós estamos tratando do tema do fake news, que está sendo bem debatido e é um tema que o próprio TRE, o TSE, tem feito vários debates acerca disso, desse tema. A princípio, o candidato ele deve procurar fazer a sua propaganda da forma mais ética, sem denegrir a imagem do outro, sem falar em verdades, porque aquele político que fala em verdades de outro candidato, ele, de certo modo, não tem uma conduta adequada. E o eleitor deve ficar atento a esse tipo de informação. Como? O eleitor tem várias ferramentas na internet, o próprio Google. Ele pode fazer uma pesquisa, saber se aquele tema é verdadeiro ou não. Isso em poucos segundos, ou então minutos, ele consegue descobrir. Então, o eleitor tem que ficar bastante atento ao fake news, porque, infelizmente, nos parece que vai ser uma prática muito adotada nessas eleições, até porque essas eleições, como outra, diferentemente de outras, o uso das redes sociais vai ser fundamental e crucial para o próprio desempenho, penso, dos candidatos. Então, muito cuidado com fake news. Existem ferramentas que o eleitor, na verdade, ele pode fiscalizar para saber se, por exemplo, no site do candidato há alguma informação inverídica e, se ele detectar isso, ele tem que comunicar o TRE ou o TSE para as providências cabíveis. E se ele, porventura, detectar um outro site que não do candidato, mas de outra pessoa, ele também deve comunicar os tribunais superiores, o TSE e o TRE, para que sejam tomadas providências, inclusive a retirada do endereço eletrônico, caso esteja sendo utilizado de forma indevida. Fake news é realmente um assunto que está em alta, principalmente na eleição. Essa regra vale para o eleitor, vale para as notícias positivas, mas vale também para os candidatos. A gente já viu históricos passados de candidato plantar fake news a respeito de um outro candidato. O candidato também pode incorrer em crime eleitoral. Sim, a depender do conteúdo da mensagem. E mais, como eu disse inicialmente, o eleitor tem que tomar cuidado. Se ele descobre que algum candidato não está agindo da forma correta, da forma limpa, esse candidato, eu pergunto, ele é confiável? O eleitor tem que votar nele? Ele não está praticando algo semelhante
a próprio ato de corrupção que é tão hoje difundido, infelizmente, né, e que nós tentamos combater tanto. Então o eleitor tem que pensar, né, esse candidato está propalando uma notícia falsa. E aí, eu vou votar nele, vou confiar? Se ele faz isso, será que ele não vai fazer coisa pior? Então, se atentar muito a isso é uma forma totalmente errônea de participar de uma campanha eleitoral, né? Então o eleitor tem que estar atento, fiquem atentos, né? Tomem muito cuidado com essas informações inverídicas. E a primeira pesquisa de intenção de votos para presidente após o início da campanha eleitoral mostra um cenário inalterado. A pesquisa CNT-MDA, divulgada hoje, coloca o ex-presidente Lula à frente das intenções de voto, seguido do candidato do PSL, Jair Bolsonaro. O ex-presidente Lula, do PT, aparece em primeiro com 37,3%. Jair Bolsonaro, do PSL, tem 18,8%. Em terceiro lugar, Marina Silva, da Rede, com pouco mais de 5,5%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tem 4,9% das intenções de voto. Ciro Gomes, do PDT, 4,1%. E Álvaro Dias, do Podemos, 2,7%. Os outros candidatos têm menos de 1% cada um. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas de todo o país entre os dias 14 e 19. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Brancos, nulos e indecisos somam 23%. A seguir, campeonato em homenagem a Renato Lopes termina com grandes emoções no União Esporte Clube. Tem os gols da rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro e ainda Gabriel Medina vence a etapa do Campeonato Mundial de Surf no Tahiti. A gente volta já. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Sono Bom Colchões, proporcionando uma noite com carinho e conforto. Praça Juquita Vargas, Centro, 3671-7371. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359, Centro, 3671-3809. Laboratório Santa Clara, análise clínica, confiança e qualidade. Praça Adelmar da Silva Neiva, número 305 Centro, Paracatu. Fone 3671-1711. Móveis de qualidade e bom gosto você encontra na Criativa Móveis, Avenida Deputado Quintino Vargas, Centro, 3671-2710. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Os teus becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos.
O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.